E agora, para trazer mais uma pesquisa de intenção de votos aqui em Paranaguá. O IRG Pesquisas fez, portanto, o último estudo de opinião de voto sobre as eleições de prefeito, para prefeito, melhor dizendo, aqui para Paranaguá. Os números apontam a vitória do candidato Adriano Ramos como o novo prefeito da cidade. Em pesquisa espontânea, ao responder a pergunta se as eleições para prefeito de Paranaguá fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria? 43% dos entrevistados disseram que votariam no Adriano Ramos. 31,5% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. 18,5% disseram que votariam no André Pioli. 4% votariam em nenhum, branco ou nulo. 1,5% dos eleitores disseram que votariam no Galo. 0,5% na Roselaine Barroso, 0,5% no Maguim e 0,5% no candidato Renato da Autoescola Emanuel. A segunda pesquisa é estimulada e perguntou aos eleitores se as eleições para prefeito fossem hoje e os nomes fossem estes, em quem o senhor ou a senhora votaria? Neste quadro, quando fazemos um comparativo com a pesquisa anterior, Adriano Ramos saiu de 52,5% para 55,5% da intenção de votos. André Pioli caiu 0,5%, foi de 26,5% para 26% dos votos. O número de eleitores que votariam branco, nulo ou nenhum dos candidatos se manteve em 5,5%. 5% também continuou sendo o número de eleitores que disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Galo caiu 2 pontos e foi de 6% a 4% na intenção de votos. Roselaine Barroso e Renato da Autoescola Emanuel subiram de 1% para 1,5%. E Maguim subiu de 0,5% para 1% da intenção de votos. Neste quadro, é possível contabilizarmos a intenção de votos apenas para os votos válidos. Assim, 62% dos votos seriam do candidato Adriano Ramos, 29% do candidato André Pioli, 4% do Galo, Roselaine Barroso e Renato da Autoescola Emanuel teriam 2% dos votos cada e Maguim teria 1%. E uma terceira pergunta mediu o nível de rejeição dos candidatos. Ao serem questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, 32,5% dos entrevistados disseram que não votariam no André Pioli, 21% em branco, nulo ou nenhum dos candidatos, 14,5% não votariam no Galo, 9,5% disseram que não sabem ou não responderam à questão, 8,5% disseram que não votariam no Adriano Ramos, 6% no Maguim, 5,5% não votariam na Roselaine Barroso e 2,5% não votariam no Renato da Autoescola Emanuel. Olha, a pesquisa foi encomendada aqui pela TVCI e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob o número PR 04257/2024. Para esse estudo, foram ouvidos 500 eleitores entre os dias 27 e 29 de setembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Eu quero destacar aqui para vocês agora, a gente fez isso já na hora do almoço hoje aqui no Voz do Litoral, a tela que mostra a primeira pesquisa encomendada pela TVCI no início do mês de setembro e aqui a pesquisa que foi encomendada agora no final do mês e que a gente mostra para vocês. Vou destacar aqui os 2 primeiros colocados nessa pesquisa, que são os candidatos Adriano Ramos, do Republicanos, e também o André Pioli, do PSD. Enquanto o Adriano Ramos saiu de 52,50% para 55,50%, ou seja, teve um aumento de 3 pontos percentuais. O segundo colocado, que é o André Pioli, saiu de 26,50% para 26%, ou seja, ele nem subiu, ele nem estagnou, ele perdeu meio ponto percentual, então, nas intenções de voto. Isso demonstra, quando a gente analisa esses números aqui, que o eleitor paranaguara está realmente querendo fazer a sua vontade de voto, que nada depende de padrinhos políticos para que escolham, então, um novo
o seu candidato a prefeito aqui da cidade de Paranaguá. Muito que se via acontecer no passado com relação a isso, quando determinados candidatos vinham com todo o aparato de apoio de padrinhos políticos, hoje isso parece estar mudando de cenário, está mudando de figura, visto então esse cenário eleitoral aqui, já que o primeiro colocado não tem esses apoios, né, de padrinhos políticos. Agora tem uma outra tela aqui para a gente mostrar também, que eu gostaria de chamar aqui, que é essa tela dos votos válidos, quando o primeiro colocado, aqui o candidato Adriano Ramos, do Republicanos, ele aparece com 62%, portanto, dos votos válidos, e André Pioli, do PSD, com 29%.